bem-vindos à nossa casa. Quem veio a primeira vez, muito prazer, sejam bem-vindos também, tá? Uma casa de amor, de caridade. Hoje, a palestra é a saúde vital do planeta em relação a você e o câncer. Vivemos num mundo de organismo vivo, tá? Formado por células. Tá? O nosso planeta é formado por células. Células vitais, tá? Células vitais são força de caráter imaterial que faz a gente sobreviver, tá? Essa energia boa de força que dá, que faz a gente sobreviver, tá? E acabando essa energia, a gente dá o nome de morte, tá? Então, enquanto nós somos seres vivos, nós usufruímos dessa energia vital e morremos. Essa energia vital ela acaba, tá bom? E como nós somos como o planeta é composto por células, fazemos parte do planeta, porque nós somos formados por células. Todo o nosso corpo tem células. Tá? Então, a gente faz parte do nosso planeta. O planeta possui células e nós também somos células do planeta, porque nós viemos da célula. Temos o nosso DNA, né, quando a gente nasce, ali formado já na nossa célula, e por isso nós somos todo esse corpo que a gente tem vários milhões e milhões de células espalhadas por esse corpo aqui. Tá? Então, a energia vital da célula do planeta ficando desequilibrada, ficando doente e tóxica, é óbvio que nós também, a nossa energia vital enfraquece. Ela fica comprometida, porque nós somos parte celular do planeta. Tá? E por isso que surgem as doenças. Está acontecendo muito as doenças respiratórias, rinite, sinusite, e por aí vai. Tá? Umas doenças, umas epidemias estranhas, vírus, né, de outros lugares, e percorrendo o nosso mundo. Então, o mundo está tóxico, a natureza está doente. Ela está doente. Tá? Por quê? O homem modificou ela, o homem transformou, está havendo muita transformação sobre ela, muita pressão sobre ela. Tá? E por isso está acontecendo tsunamis, tsunamis e terremotos. Por quê, gente? A maior parte, o próprio homem é culpado dessas poluições, dessa toxicidade da natureza. Tá? A natureza não é mais sadia como era. Tá? Antigamente, os alimentos eram tirados da própria terra, tá? E as pessoas se alimentavam dali, tudo natural. Hoje em dia não, gente. Tudo está contaminado. É agrotóxico que põe, né?
é hormônios que a vaca toma, que eles dão, é hormônio para a galinha produzir mais ovos, e por aí vai. Agora, não vai comprometer o nosso organismo? Vai. A gente vai ser saudável totalmente? Não. Não vamos ser. É impossível a gente ser saudável em umas condições ambientais, em umas condições assim. Tá? E nossas células sofrem disso tudo. Por quê? Ela vai, eu vou falar aqui, ela vai recebendo as informações do nosso cérebro, o cérebro joga para ela aquela informação de que ela está doente, tá? Que ela está com... Por isso que acontece o câncer, tá, gente? O câncer é uma célula defeituosa, tá? Que ela botou na mente, ela botou ali, registrou ali que ela está doente, que ela não é mais saudável e ela vai se proliferando. Vou falar mais à frente. Cada célula do seu corpo contém as informações da energia vital. Tá? Cada célula do nosso corpo contém essas informações. Tá? São as células que é responsável por isso, por essas informações. Tá? E tudo depende também do meu pensar. Tá? O cérebro. Tá? Eu vou falar aqui. Tá? Então temos que ter muito cuidado a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Porque tudo o cérebro emite essas mensagens dos nossos pensamentos para nossas células. E é aí que a célula se danifica. É aí que vem as doenças. É aí que vem as inflamações. A inflamação do cérebro, que é a minha ansiedade, a minha insônia, o meu pensar, aquilo ali vai inflamando o meu cérebro, tá? E essas inflamações ficam paradas ali? Não, essas inflamações ela vai pelo meu corpo. Ela percorre toda a célula do meu corpo. Tá? Então, tem pessoas que sentem muita dor no corpo. É um corpo inflamado. É um corpo inflamado. Articulações. Dor nas articulações é um corpo inflamado. É inflamação. Onde há inflamação, há dor. Isso é um aviso para a gente prestar atenção que ali tem uma inflamação, que ali precisa rever essa inflamação, para essa inflamação não causar um dano mais grave sobre a gente. E esse dano mais grave, o que acontece? É a célula deformada. E o câncer, ela sobrevive de inflamação. O câncer, ela procura um órgão, ela procura um terreno fértil, inflamado para ele sobreviver, para ela proliferar. Estão entendendo? Bom, cada célula do seu corpo contém informações de energia vital, eu falei. E em cada pessoa, essa energia vital é única. A minha energia vital não é a mesma da sua, a sua não é a mesma da dele. Cada um com a sua energia vital. Ela é única. Cada um tem o seu DNA. Então, a célula funciona de forma única para cada um. É diferente, entendeu? Aí olha só, se você der, repara bem, se você der uma topada aquela célula que
inflamou o seu dedo naquela topada. Ela criou uma inflamação. Tá? E ela joga para o cérebro que está inflamado, que está com dor. Aí o cérebro capita. O cérebro capita que meu dedo está inflamado, que meu dedo está com dor. Tá? Aí o cérebro vai identificar aquela dor, aquela inflamação. Aí o meu cérebro vai passar a informação para o meu sistema nervoso. O meu sistema nervoso passa para o meu sistema imunológico e com isso acontece a doença, acontece o desequilíbrio vital. Entendeu? Por isso que o nosso cérebro tem que estar saudável, é muito importante. Gente, vou falar, isso faz parte da palestra, do tema. Dormir é muito importante. Para que existe a noite do espírito descansar e a alma trabalhar. Tá? Então, quando você deita, se possível, não procura levar os problemas para a cama, porque é muito sério, porque nós somos médios, todos nós somos. Então, precisamos fazer os nossos trabalhos espirituais também. Isso se chama desdobramento. O corpo, acontece o desdobramento. Tá? A alma se desprende da minha matéria, do meu corpo físico, na hora que eu estou dormindo, e vou fazer outros trabalhos espirituais. Tá? E muitas das vezes, os animais também acontecem, esses desdobramentos, tá? Porque os animais também são médios. Só que a mediunidade dos animais é trabalhada diferente da nossa. Completamente diferente. Eles não têm a erraticidade como a gente tem. Então, mediunidade é trabalhada diferente. Então, é preciso, porque se você deitar, levando os problemas para a cama, eu briguei com fulano, levando, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer no trabalho? Estou com raiva da minha amiga, estou com raiva do meu trabalho, estou insatisfeito com seja lá o que for. Levar para a cama, você não vai dormir, você vai, a sua alma ela não vai se desprender do seu corpo, ela vai ficar ali. Aí o que acontece? Você vai acordar, vai ter insônia, tá? Sua mente, você vai acordar cansado, porque teve uma noite mal dormida. Quem foi culpado disso tudo? Eu, que fui para a cama e carregando uma bagagem de problema, uma bagagem de pensamentos. Levei para a cama, não relaxei, eu não descansei o meu corpo, eu não descansei minha mente. Vou acordar de manhã bem? Não. Cansado, e dormi mal, fui deitar mal-humorada. Então, gente, é muito importante ter esse cuidado. É muito importante isso. É difícil? Mas é uma terapia que a gente pode, cada um, fazer por si. Faz uma oração e pede a Deus para que tenha um sono tranquilo, tá? Que dê paz, tranquilidade e possa dormir tranquilo e acordar de manhã bem disposto, porque a vida aí fora é complicada. A gente tem uma luta muito grande, a nossa luta é frenética no nosso mundo, realmente. Todos nós temos. Então temos que educar a nossa mente, tá? Procurar, gente, trazer pensamentos bons, porque os nossos pensamentos é que comanda o nosso corpo, é que comanda as minhas células, as nossas células. Então,
vigiar e orar, e o pensamento, tá? A forma pensamento, muito cuidado, tá? E essa forma pensamento, ela traz complicações para o meu organismo vivo, para a minha energia vital, sim. E acaba que eu vou poluindo também a natureza, porque a minha ansiedade, a minha raiva, que eu vou, às vezes, acabo descontando numa plantinha, né? O homem começa a criar as bombas atômicas, guerras lá fora, por todo lado. Olha o planeta como está contaminado. E vamos vivendo. Fora a alimentação, né, os processos. O ideal seria a gente até comer coisas sem cozinhar, tá? Porque cozinhando o alimento perde um pouco também a propriedade, as proteínas, perde, tá? Ele perde as proteínas. Então, foi para a mesa, procura ir para a mesa, não discutir problemas. Por quê, gente? Nós estamos engolindo, está entrando alimento dentro de nós. Se eu vou sentar à mesa com raiva, com ódio, com seja lá o que for, com briga, com mal-estar, seja lá o que for, eu vou estar engolindo aquilo tudo. Aí eu vou ter problemas de estômago, que aquela comida vai ser mal digerida, que eu estou contaminando o que eu estou comendo. Sentei ali para comer e tô recebendo aquela alimentação cheia de energias que não são boas, com energias carregadas, negativas. Aquilo ali vai me fazer bem? Não vai, tá? Por isso que tem pessoas que têm problemas também de estômago, tá? Vou falar das inflamações que há no estômago, tá? Nós temos a H. pylori, tá? A H. pylori, se você não cuidar, as pessoas que têm problemas de estômago, se não cuidar da H. pylori, ela é uma bactéria que tem no estômago. Se não cuidar dessa H. pylori, ela causa uma inflamação. Essa inflamação vem uma gastrite, e essa gastrite futuramente é transformada no câncer. Aí vem o câncer de estômago, porque o câncer se aproveita daquela inflamação que aconteceu na gastrite, no meu estômago, para se proliferar. Que o câncer é uma célula que ela vive de inflamação. Ela sobrevive da inflamação de um corpo inflamado. Vou falar lá na frente. O planeta está doente e nós somos a célula do planeta. E quando há falta de energia vital, a célula fica comprometida. Falei isso tudo. E com isso ficamos doentes. O que é doença na nossa visão? Doença é qualquer anomalia e qualquer dificuldade que apresenta no corpo físico, na minha energia vital. Portanto, doença é o desequilíbrio da energia vital. O planeta é um organismo vivo, onde tudo gira em torno da energia vital. E nós, como somos um organismo vivo, a gente compomos esse planeta, porque o planeta é um organismo vivo e nós somos um organismo vivo, tá? E a gente faz parte desse planeta, então nós, qualquer anomalia, qualquer problema no planeta, a gente também sofre as consequências, porque nós somos células do planeta. O planeta possui células.
Tá? Energia vital é uma força de caráter imaterial, tá? Que alimenta o nosso corpo e alimenta a nossa mente. Na existência, né, do nosso organismo, né, vivo. E quando há o desligamento dessa energia, tá, essa energia do organismo vivo, o nosso corpo se decompõe. Aí é o que a gente chama morte. Aí já não tem mais energia vital. Tá? Energia vital é quando a gente está aqui, sobrevivendo aqui o nosso mundo, e a gente precisa dela para sobreviver, para viver, né? A gente precisa dessa energia, que é a força que ela manifesta sobre o nosso espírito, sobre o meu físico, sobre o nosso físico, e que faz eu criar uma energia boa para caminhar. Isso que é energia vital. O nosso cérebro, ele é o nosso computador central. Ele emite as mensagens para o nosso corpo. O corpo recebe as informações que ele emite, minhas células recebem, nossas células recebem essas informações que ele emite, tá? Seja informações boas ou ruins, a célula vai captar essas informações, tá? Portanto, nós somos aquilo que pensamos. E tudo que a gente pensar, seja bom ou ruim, positivo ou negativo, o nosso corpo físico vai sofrer as consequências. Porque nós somos células, nós temos células, e essas células recebem todas as informações que o cérebro emite para ela, entendeu? Já falei da energia vital. Falta muito. Eu já estou terminando sobre a energia vital. Então, temos que ter muito cuidado. Alimentar nossa mente com coisas boas. Tem como a gente fazer isso sim, porque o cérebro é muito sério. Ele emite tudo que a gente recebe, ele emite as informações, tudo. E quem sofre a consequência disso tudo, realmente, somos nós mesmos. Inflamação, ela causa dor, ela causa inchaço. Onde tem inflamação, há dor. Teve inflamação, bursite, tem dor ali, é uma bolsinha sinovial, é uma bolsinha de líquido, tá? Bursite, que se ela inflamar também, aí causa dor. Tendinite, se inflamada, causa dor. Então, toda inflamação, onde tem inflamação, a dor, com certeza, é um chamamento, tá? Para você olhar para aquela dor, para você cuidar daquela inflamação, para futuramente não vir problemas piores. Tá? Fibromialgia é um corpo inflamado. Tá? A pessoa que tem fibromialgia sente nas articulações todas doloridas,
ela sofre em silêncio, gente, porque é muita dor que a pessoa que tem fibromialgia sofre. É muita dor. É terrível quem tem. É um corpo inflamado, cheio de inflamações. Tá? Então, tem que cuidar. É uma doença crônica, tá? A fibromialgia. Tá? E temos a inflamação aguda e temos a inflamação crônica. A aguda é quando você pega um resfriado, qualquer, sente a dor no corpo, mas ela, você toma um remédio, ela passa. É uma epidemia que vem e passa. Tá? E tudo bem, passou. Mas quando ela não passa, ela começa a percorrer outros órgãos, ela começa a mexer com a minha energia vital, a me trazer doença, aí ela já é uma inflamação crônica, ela se torna crônica. Tá? Ansiedade, insônia, diabetes, são inflamações. O meu pensar são inflamações. O meu cérebro que registrou que minha mente está inflamada, o meu pensar está inflamado. Olha só. O pensar também inflama. Não é só minhas dores físicas, não. O meu pensar também inflama. Inflama, aí vem as dores de cabeça, enxaqueca, vem outras dores a mais. Então, sinusite, inflamação, é um corpo inflamado. Tá? Rinite, inflamação. A inflamação. Vocês podem reparar que a gente limpa a casa, tira pó. Mas depois você passa a mão assim, está cheio de poeira. A gente está respirando essa poeira do ar e não estamos sentindo. Tá? Então, aí causa rinite. A nossa rinite ataca. Eu estou respirando esse ar contaminado, esse ar que está tóxico, vou ter rinite, né? Rinite asmática, rinite alérgica, rinite, enfim, de todo jeito. Tá? Aí vem, por isso que está havendo muita doença respiratória, porque a célula do universo está doente, está contaminada. Tá? O ar não é mais saudável, o ar tem mais oxigênio tem mais gás carbônico do que o oxigênio. A gente respira mais o gás carbônico. Aí o que acontece? Vem o estresse oxidativo, tá? Que provoca no meu organismo. Tá? O meu organismo joga aquele estresse, às vezes, para a minha pele, que vem as dermatites, joga para a minha pele, joga para a minha rinite, para a minha sinusite, joga, enfim, meu estresse vai jogando. Tá bom? Então, e o próprio homem polui. Ele bota a doença no universo. O próprio homem. O próprio homem, aí no fundo, acaba que a gente acaba sendo culpado também de a gente poluir o rio, né? A gente o homem bota agrotóxico nos alimentos. Os animais recebem coisas também, os remédios também que a gente toma, enfim, a gente recebe todas essas coisas,
coisas que não faz bem à nossa energia vital. Por isso que ficamos doentes. É por isso que a doença ela vem com um propósito também. Ela não está à toa aqui sobre mim, sobre nós, ela não está no mundo à toa, ela também tem um propósito para acontecer. Eu vou falar sobre... Tá bom, Pri? Sobre o câncer. Cisto e nódulo são pequenas bolsinhas, é uma carne esponjosa que contém um líquido. Isso é o cisto e o nódulo. Tá? São pequenas formações de líquidos e onde essa carne se torna uma carne esponjosa que contém um líquido. E cisto e nódulo, geralmente eles são benignos. A anormalidade dele é benigna. Tá? Tumor, câncer, já são diferentes. Tá? O câncer são proliferações celulares. São proliferações da célula independente. São proliferações celulares independentes que aparecem e se desenvolvem em um determinado órgão do corpo. Tá? O que está relacionado ao câncer? Emocionalmente, espiritualmente falando. O câncer está relacionado a traumas. São acumulações emocionais ou afetivas. Tá? Isso é o câncer. Tá? Que são sentimentos profundos que ficam enraizados dentro de nós. Tá? E esses sentimentos, essas emoções, ajudam também a dar força a ele se proliferar, a célula cancerígena se proliferar. Tá? Isso também ajuda. O câncer, ele é um miasma. Tá? Então, começam meus sentimentos com uma depressão, eu não dou atenção para aquela depressão e vou vivendo o meu tempo, vou vivendo. Tá? E vou passando a vida assim. E por isso vou passando por vários estágios miasmáticos. E vou levando, não estou me importando pelaquela depressão, não procuro cuidar, minha mente inflamou, sabe, aquela depressão está inflamada ali, e eu estou deixando a vida rolar, estou deixando tudo rolar. Aí o que acontece? Vem o último grito da alma. O câncer entra. O câncer é a destruição da nossa programação interior de equilíbrio. Ele é o último grito da força vital. É o último grito. Pois todos os outros gritos falharam ou foram sufocados. Tá? Então a gente tem que rever isso aí, rever os nossos pensamentos, tá? Rever os nossos sentimentos, rever nossas emoções.
para que a gente mesmo não traga dano para nós mesmos, tanto físicos quanto emocionais. Porque eu não estou inventando, gente. Não estou inventando. Isso é real. É real enquanto somos alma, enquanto somos espírito. Tá? Nós somos, torno a falar, nós somos aquilo que pensamos. O câncer surge quando células defeituosas acham terreno fértil para crescer. Eu falei, já falei disso. Tá? Ela procura um corpo inflamado para ela crescer. Tá? O câncer precisa produzir inflamação para sustentar o seu crescimento. Ela depende a célula cancerígena, ela depende dessa inflamação para ela crescer. Isso dá força a ela. Tá? Isso é através dessa inflamação, através de uma inflamação, ela se prolifera. Por isso que há a metástase. Tá? Ela procura outra célula, outro terreno vizinho para crescer, para sobreviver. Porque o câncer, ela é uma célula teimosa, é uma célula rebelde. Ela não quer morrer. E nisso que ela não quer morrer, ela quer sobreviver, ela procura as células vizinhas. Tá? Elas procuram as células a longa distância, que é a metástase. Você pode reparar, ela tem metabolismo rápido, ela não espera. O metabolismo do câncer, ele é rápido, ele é acelerado. Por quê? Ela quer sobreviver. Ela não quer morrer. Olha só. Tá? Então, gente, e eu vou falar uma coisa aqui. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Tá? Temos que vigiar o nosso intestino. Tomar probiótico é muito bom, o nosso bom funcionamento do intestino. As pessoas que têm problemas de intestino têm mais probabilidade de ter o câncer. Não vou dizer que, por exemplo, diverticulite, quem tem diverticulite, quem tem doença de Crohn, quem tem a síndrome do intestino irritável, qualquer coisa de intestino que você tiver, olhe para isso, cuide, porque não quer dizer que você vai ter câncer, não estou dizendo isso, não vamos generalizar, não quer dizer que você vai ter o câncer, mas você tem mais probabilidade de contrair o câncer de intestino, porque são inflamações. Essas doenças são inflamações que estão no meu intestino. E se eu não cuidar dessa inflamação, a célula que está com defeito, a célula minha que não está boa, ela vai percorrer ali. Aí por isso que muitas pessoas têm câncer de intestino, tá? Câncer de estômago, por causa da H. pylori. Então, rever isso aí. Câncer de pulmão, pessoas que fumam. E a pessoa que está ao lado é o fumante passivo. O fumante passivo tem mais probabilidade de contrair, porque está fumando mais que aquele que está fumando o verdadeiro fumante. Está fumando mais que o verdadeiro fumante. Aquela nicotina, aquela fumaça, ele está respirando aquilo dentro de si. Aí vai comprometer a célula do pulmão. Aí o câncer chega. Vem aquela célula, acaba ficando com problema e causa o câncer. Câncer é uma célula defeituosa.
Já falei, fumante passivo. E falei do intestino, do estômago. Sim. O câncer, ele surge a partir de uma mutação genética, da genética dele, da genética da célula. Tá? Ou seja, de uma alteração do DNA da célula, tá? Para as suas atividades. Que recebe informações erradas. A célula, ela recebe aquelas informações e com isso ela vai sofrendo uma mutação no seu DNA. Isso é o câncer. Tá? E cada célula sadia possui, a célula que está sadia, possui instruções como ela vai se dividir, como ela vai crescer, a célula sadia. Na presença de qualquer erro, nessas instruções que ela recebe, ela sofre uma mutação. Aí nessa mutação surge uma célula doente. Tá? E essa célula doente, ela vai se proliferando, é o que causa o câncer. Entendido, gente? Então, o nosso corpo, existem milhões e milhões de células, bactérias, parasitas. Eu falo que o câncer é uma doença oportunista. Oportunista porque ela se aproveita de células boas para sobreviver. Ela está pensando nela. Ela quer sobreviver, aí ela vai correndo atrás de células boas, né? Atrás de organismo fértil, organismo inflamado, para ela sobreviver. Olha que... Aí as outras células que estão boas, vai na ânsia de ajudar, ver que aquela célula, que elas se comunicam entre si, tá? Procura ajudar aquela célula que está doente, né? A célula cancerígena, aí acaba que ela usufrui daquelas células boas. Usufrui daquelas células boas. E isso vai dando força a ela. Ela quer sobreviver. Tá? Ela está na luta frenética para sobreviver, para ficar ali naquele corpo, ficar ali naquela célula, ficar ali. Tá? E isso é um câncer. Toda doença, ela tem fundo emocional, inclusive o câncer. Tá? E tem por quê fundo emocional? Por causa do meu pensar. Por isso que as doenças têm o fundo emocional. O câncer tem também o fundo emocional. Tá? Que são os traumas, são sentimentos enraizados dentro de si. Tá? E que não bota para fora, e que a gente vai alimentando dentro da gente. Tá? Raiva, ódio,
E tudo que for negativo a gente for alimentando, a gente vai dando força também a essa célula, que se chama câncer. Ela tem fundamento. Eu vou contar um caso aqui de um médico, uma médica oncológicos. Cuidava, esse médico, não lembro qual país. Esse médico e essa médica cuidava de pessoas com câncer. E num belo dia aconteceu que o único filho deles levou uma bala perdida e veio a falecer. E o que aconteceu? Aquele casal acabou contraindo um câncer. Tendo câncer. Ela, o câncer de mama, tá? Inflamou as suas emoções, inflamou ali, veio o câncer de mama. E ele, o câncer de próstata, no mesmo tempo. Aí ele, como um médico entendido da oncologia, os dois, né? Entendido como câncer a célula cancerígena, eles analisaram. Tem um fundo emocional. Aí eles perceberam que depois que o filho morreu, eles tiveram câncer. Tá? O emocional deles ficaram abalados, inflamou. E nisso que inflamou as emoções deles, a célula que estava doente, tá? A célula que recebeu essa informação errada, essa célula adoeceu, surgiu o câncer. Da onde surgiu? Dos meus sentimentos, dos sentimentos deles, das emoções deles. Tá? A energia vital deles caiu e veio a inflamação. Tá? E nisso o câncer se proliferou. Tá? Então, o que aconteceu? Formou nisso tudo um conflito de emoções ali, naquele casal. E essa informação, então, criou um bloqueio de energia cristalizada. As emoções deles não é fácil, né? A morte não é fácil para ninguém, é doloroso, sim. As emoções realmente ficam abaladas? Ficam. Não foi fácil para esse casal. E acabou que eles mesmos, com os sentimentos deles de dor inflamado, acabou eles mesmos contraindo a célula deles, ficando doente, e o câncer se proliferou daquela célula doente. Tá? Então, por isso que temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Tá? Com essas inflamações que a gente cria. E isso aqui é real, tá, gente? É real. Não tem nada ficção que eu estou falando. É tudo real. Tá? Porque nós somos um ser vivo. Tá? E a natureza é um ser vivo. Então tudo que acontece, tudo é real. Nada é inventado. Então,
dogmas, nós temos nosso pensar, nossas ansiedades, nossos estresses, tá? Nosso eu, muitas das vezes, fala mais alto. Então, temos que ter cuidado com isso tudo, das emoções que prevalecem sobre nós, prevalecem sobre nossos pensamentos. Muito cuidado com isso. É difícil. Mas a gente vai educando a nossa mente, temos que passar a observar o nosso corpo, como funciona, olhar para as nossas dores da alma, olhar para as nossas dores físicas, o que essas dores estão querendo dizer para nós, observar mais o que acontece comigo, o que acontece com o meu corpo, o que acontece com a minha mente, olhar mais para isso. Porque somos compostos, tá, dessas células vivas, células querendo sobreviver. Tá? Então, é muito importante. Já está na hora? Eu falei de tudo que eu tinha que falar. Bom, tudo não, né, gente? Porque é uma gama de aprendizados. Isso aí dá um livro de patologia não dá para inteiro. falar tudo, né? Dá um livro de patologia inteiro. Livro assim. A gente fala o principal, porque é uma gama de Agora tem umas coisas. de informações. Tem umas coisas que a gente tem macete para responder em prova. Então, características da inflamação. Dor, calor, tumor e rubor. Isso daí é macete. Dor, calor, porque às vezes dá febre e às vezes se for o calor local. Fica quente. Febre local. E dá febre também. É a febre local. Dor, calor. É por tumor, isso que causa dor. Tumor é porque às vezes incha. E rubor porque às vezes fica avermelhado o local da inflamação. A inflamação é isso aí. Se você... a dor. Era bastante, era dor, inchaço, calor, tumor e rubor. Inchaço, vermelhidão. E é a dor local, né? Até se for uma inflamação local, o local fica avermelhado. Sim. Inflamação é dor. Agora, onde há dor, há inflamação. Se a sua imunologia estiver boa, mas quando você tem um aborrecimento, aí você falou dos pensamentos, pode ser também um trauma de infância que você tem um pai alcoólatra. Você guarda aquilo. Aí você guarda aquilo e você esquece. Pensa que esqueceu, porque não está no consciente. Aí depois aquilo explode e o câncer ele tem mitoses sucessivas. A célula ela se divide por mitose. 2, 4, 8, 16, ela se divide desesperadamente. E aí ela vai para a corrente sanguínea para os outros órgãos. Os médicos fazem evitar que ela vá para outros órgãos. E o câncer também na gente da genética. Às vezes minha genética já veio com aquela célula já. Por isso que tem pessoas que têm câncer, que ela já vem naquela célula genética ali cancerígena. Mas você pode ter a característica genética, mas se você tiver uma imunologia boa e sua vida for uma vida de paz,
O câncer está ali, mas ele não se multiplica. É como você falou, o pensamento. Mas eu falei, é a forma emoções. pensamento. Se eu vou tendo raiva, ódio, eu não procuro me melhorar, tá? Vou guardando isso tudo dentro de mim, eu estou alimentando essa célula. Não é verdade? Eu vou alimentando ela, tá? Com os meus sentimentos e as minhas emoções. Então, é muito importante, tá? Aí guarde bem isso. Nós somos o que pensamos, tá? Então, nós somos o que pensamos. Então, vamos a partir de hoje observar mais nós mesmos, observar mais tudo que eu falei aqui, para evitar danos maiores da gente mesmo, tá? E como a gente pode fazer isso? Rever a nossa alimentação, procurar ver uma alimentação mais saudável, né? Porque isso também tem a ver, né, com a nossa questão de saúde, rever a nossa alimentação e principalmente a bebida, nada de bebida, e principalmente as nossas emoções. A emoção, ela comanda a imunologia, né? A sua taxa imunológica vai lá embaixo. Tá? Então, isso tudo a gente acaba também jogando para o planeta, contaminando o planeta. As nossas emoções, a gente acaba contaminando a natureza também, tá? Com as nossas próprias emoções. Que o homem vai criando a raiva, o ódio, vai criando, vou matar, os pensamentos ruins, aí vem as bombas, quer destruir o mundo, quer destruir, e com isso a natureza vai se destruindo também, né? A célula dela vai ficando doente. Então, gente, foi muito bom. Espero que eu tenha passado um pouco do meu conhecimento para vocês. E isso aqui não é só um despertar, tá? Que vou passando, que a gente vai passando, para que as palestras todas são importantes, tudo é um aprendizado, tá? Então, como está havendo muitas questões climáticas, a espiritualidade não vai falar sobre isso, porque tem a ver com a gente, tem a ver com as nossas células, tem a ver com o nosso emocional, tem a ver com tudo nosso. Daí tem a ver com a natureza, tá? Que a natureza possui células e nós somos as células do planeta, todos nós, o animal, a planta, enfim, todos nós somos as células pertencentes ao planeta. Bom, muito obrigada a todos, fiquem com Deus e agora vamos abrir nossos trabalhos e um abraço a quem está em casa também. Pode